Povo do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço para você que está conosco aqui na nossa plataforma do Acta, curtindo mais uma edição do nosso Papo Cabeça. E hoje o nosso entrevistado é muito especial, daqui a pouquinho a gente vai falar dele, mas antes a gente manda aquele abraço para toda a colônia brasileira espalhada pelo mundo. Por exemplo, agora tem brasileiro no Cazaquistão assistindo a gente, tem brasileiro também no Paquistão, tem brasileiro na Indonésia e tem brasileiro em União dos Palmares, que é a terra do nosso entrevistado de hoje, Jorge Vieira, fotógrafo, ele que tem 56 anos e tem um trabalho muito especial e dedicado principalmente à arte e à fotografia, no olhar que só ele tem e eu não tenho, mesmo que eu coloque lentes de contato ou lupa, eu não vou conseguir chegar. Tudo bem, Jorge? Obrigado pela participação. Eu agradeço o seu comentário inicial, a apresentação muito generosa, mas isso, imagina. Com certeza você tem um olhar também primoroso que nem eu, colocando também todos os colírios, não vou ter. Que é isso, imagina. Jorge, fala um pouco do seu início de carreira, como é que foi? Como é que surgiu essa arte em você? Então, a fotografia eu costumo dizer que é a síntese de muitas coisas que eu já fiz na área das artes, né? Eu comecei, eu tenho uma influência de casa, né? Minha mãe pintava belíssimamente e meu irmão foi um escultor primoroso. Enquanto a sua mãe pintava de forma magistral, você pintava o set também? Eu acho que eu já ensaiava, em algum dia as sombras dos trabalhos dela ali, pintar o 7, até porque 7 é o dia em que eu nasci, então é um número que me é um número acompanha. Cabalístico também. Eu gosto muito dele. Na Bíblia é o número da perfeição, né? Pois é. Eu costumo dizer que aos 56 anos, já com os cabelos já charmosos, me faltou ainda chegar à sabedoria, mas eu estou à perseguição dela. E meu irmão foi escultor, o Pinho, né? Acho que gente da minha idade que transita aí nas áreas das artes, talvez lembre dele. E ele foi um grande espelho assim para mim, foi um grande incentivador, ainda que silenciosamente eu assistia fazendo os trabalhos. Eu comecei inclusive fazendo escultura, enquanto ele fazia escultura em madeira, eu trabalhava com pedra. Fiz algum tempo trabalho com pedra, isso lá no início da década de 90, né? Depois eu transitei pelo desenho, fiz muita pirogravura, fiz algumas exposições com pirogravura, que era um trabalho. Que é pirogravura? Pirogravura é o desenho com fogo, né? Existem várias ferramentas, a mais conhecida é o pirógrafo, né? Que seria uma caneta com ponta incandescente que queima algumas superfícies, né? Como couro, cortiça, até alguns tipos de metal. Então eu passei algum tempo fazendo pirogravura, e a pirogravura, em função de ser queima, era claro e escuro, né? O claro e escuro me levou a pesquisar, estudar alguns artistas, né? Caravaggio, por exemplo, é uma referência, e não por acaso hoje a minha fotografia é naturalmente em preto e branco, né? Talvez, se eu for fazer uma análise em função de como surgiu a fotografia em preto e branco, para mim, passe por essa história. Depois da pirogravura, eu fiz cerâmica e trabalhei um bom tempo com bambu. Passei 16 anos da minha vida fazendo design com bambu, e exatamente foi no bambu, assim, fazendo luminárias em bambu, que eu via a projeção do claro e escuro nas paredes, e aquilo me chamou a atenção para a fotografia. Foi ali que nasceu o meu interesse pela fotografia. O que é mais apaixonante para você? Rapaz, o que é mais apaixonante para mim é tocar as pessoas através da arte, seja ela qual for a linguagem, né? Assim, as pessoas terem a oportunidade de vivenciarem uma experiência artística em função do objeto que está na frente delas, para mim é o mais encantador. Eu costumo dizer que a arte não se conclui na peça, no objeto, na obra, mas o momento mais importante da arte para mim é exatamente aquele em que a obra é colocada de frente para o espectador. Ali o espectador tem a possibilidade de, diferentemente de quem fez a obra, ter a sua experiência particular artística, né? Em função do que ele está lendo da obra, seja ela qual for, tridimensional ou bidimensional, como é a fotografia.
Então, a minha trajetória foi por aí até que eu descobri a fotografia. Não faz muito tempo, diga-se de passagem, foi em 2014 que eu comecei a estudar fotografia por conta própria, pesquisando, enfim. E em função da minha trajetória de vida, a minha linguagem fotográfica ela é essencialmente documental, né? Documental que hoje eu reconheço um documental humanista, porque é difícil fotografar no documental sem que tenha a presença humana e sem que tenha o motivo da humanidade como a percepção fotográfica. E também eu desenvolvo projetos na área da fotografia contemporânea, com um viés mais artístico, mais autoral, que é alguma coisa que também me encanta muito. Mais ou menos, em uma síntese muito enxuta, é essa minha trajetória até a fotografia. Eu tive a oportunidade de, junto com o nosso cinegrafista 66, participar da exposição lá na Lagoa Mundaú. E eu perguntava, Jorge, o que é que você viu que ninguém viu? Porque o fotógrafo ele tem um olhar diferente. Ele consegue olhar no infinito e enxergar alguma coisa que a gente não enxerga, não é? Como é essa sensibilidade? Assim, Alberto, na fotografia documental humanista, onde a gente busca levar para a fotografia a pessoa, não é? A pessoa com quem a gente está trabalhando a fotografia, a pessoa que é o assunto da fotografia, e nisso eu sou muito objetivo em dizer que ela é responsável pela fotografia, ou seja, não é o fotógrafo o responsável 100% pelo seu resultado, mas ele divide com o fotografado o resultado final. Então, o fotografado ele tem uma parcela importante na fotografia finalizada. E nessa perspectiva da fotografia documental humanista, além dessa participação que o fotografado tem no resultado final, há ali também, indispensavelmente e quase que inevitável, uma conexão entre as duas partes, entre o fotógrafo e o fotografado. Eu conheço alguns fotógrafos que dizem não há de se ter um envolvimento emocional no processo da fotografia. Mas como não? Eu não entendo dessa forma. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a conexão ela vem antes do próprio clique, né? E na fotografia documental humanista, em que a gente revela na nossa perspectiva de olhar o drama humano, é impossível, pelo menos para mim, não levar para casa, digamos assim, parte desse drama humano. Então, levar um personagem para a fotografia, para mim é quase que inevitável levar essa pessoa também para a minha vida, principalmente quando existe um grau de conexão maior. Então, eu costumo dizer que o bom dessa relação é desenvolver as amizades, né? E o ruim dessa conexão é desenvolver as amizades, né? Porque quando eu fotografo alguém que passa fome, por exemplo, é bom porque eu conheço essa realidade e dentro das minhas limitações fotográficas eu estou tentando levar essa realidade para quem não está vendo isso de uma forma imediata. O ruim é que eu estou levando para casa a percepção de que há um amigo novo que está passando fome, né? E a gente sabe que por mais que a gente queira agir, a gente busca agir, mas há uma limitação muito grande nas nossas ações no sentido de mudar a realidade das pessoas. É todo um processo muito complexo, né, da dinâmica social e que a fotografia, ao meu ver, tem o seu papel, mas como qualquer uma outra atividade é limitada. Agora, Jorge, como transpor transferir a sensibilidade da lente humana, que são os olhos do fotógrafo, com a lente digital da máquina? Vamos transferir isso, fazer com que o digital consiga refletir, traduzir aquilo que você está vendo. Eu vou arriscar dizer que é impossível. É impossível. É impossível. Vou arriscar dizer que é impossível. Porque, diferente do que alguns fotógrafos e fotógrafas pensam, eu não valorizo muito a tecnologia. Eu acho que a câmera ela está ali para apenas, com todo respeito a todo o processo que resultou hoje nesse fantástico mecanismo que é a câmera fotográfica, mas ela está ali apenas para registrar
parcialmente aquilo que a gente quer. Da mesma forma que o escritor tem a limitação da palavra para exprimir os seus sentimentos, a câmera também apresenta uma limitação imensa para que o fotógrafo traduza através dela o registro daquilo que somente ele está vendo. Então a câmera ela faz um processo de exclusão, não é? Ela exclui tudo o mais daquilo que o quadro que ela capturou, né? E acho que a diferença está no tudo o mais, né? Ou seja, o fotógrafo não está tendo contato apenas com aquele quadro que a câmera fotografou, registrou, excluindo tudo o mais. Mas o fotógrafo tem contato com aquilo que a câmera não vai revelar para o espectador. E aí é onde está essa complexidade da relação do fotógrafo ou da fotógrafa com a cena que ele está se relacionando. Então eu arrisco dizer que é impossível que a câmera consiga transferir através do seu mecanismo, seja ele digital ou não, o que o fotógrafo ou a fotógrafa está ali tentando exprimir. Bom, a nossa conversa de hoje aqui do Papo Cabeça, sempre conectado com o Acta, é com Jorge Vieira, fotógrafo alagoano de Ilha dos Palmares. A gente vai ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta ainda no Papo Cabeça com você. Faz parte, querer te ver todo dia é mais que amizade. Você é parte da família, faz parte. Nem precisa marcar no Maceió Shopping, a gente vai se encontrar. Faz parte da sua família, Maceió Shopping, quero te ter todo dia. Que bom que você voltou. Seja sempre bem-vindo ao Maceió Shopping, o shopping que faz parte da sua família. Maceió Shopping, quero te ter todo dia. A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 17 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhados pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. De volta com o nosso Papo Cabeça, e o nosso Papo Cabeça desta semana com Jorge Vieira, fotógrafo alagoano de União dos Palmares. 56 anos de cabelos brancos, né? Os meus caíram faz tempo. Eu sou mais velho que o Jorge, inclusive, um ano. A gente estava conversando isso aqui. Mas, Jorge, vamos falar um pouco dessa exposição Quilombos. O que é que vem de novidade? Fala um pouco disso aí. A exposição é um outro projeto que eu tive a felicidade de ter aprovado nos editais da Lei Aldir Blanc, através da Secult, da Secretaria de Estado de Cultura aqui de Alagoas. E a exposição, que se chama Beleza Negra, ela vai percorrer 10 quilombos aqui de Alagoas a partir do dia 5 de novembro, né? Do dia 5 ao dia 20 de novembro, concluindo exatamente no dia em que se reconhece a importância de pensar na consciência negra. Nós vamos percorrer 10 quilombos, começando em Muquem, União dos Palmares. Aí vamos passar por Santa Luzia do Norte, Viçosa, Taquarana, Pariconha, e vamos concluir em Água Branca, exatamente no dia 20. Né? A ideia é, além de levar a exposição, que tem um formato muito parecido com o Laguna, que foi agora realizado na comunidade de Marisqueiras, né, do Vergel do Lago, ou seja, uma exposição com fotografias impressas em tecido, montada numa estrutura tipo varal a céu aberto. Essa exposição Beleza Negra, ela não será apenas assim, não vai se constituir apenas na mostra das fotografias. A ideia é que em cada um desses quilombos a gente consiga fazer uma roda de conversa com temas relacionados não só com a exposição, mas com as questões da negritude, e mesmo a manifestação de alguma linguagem de arte tradicional, né, que os quilombos, enfim, dentro das suas trajetórias de produção, tenham ali grupos que realizem.
Eu gosto de lembrar que essa exposição não tem uma linguagem documental, muito pelo contrário. As fotos que a gente vai levar para esses quilombos são fotografias, são imagens num viés bem contemporâneo, bem artístico, mas todas feitas em estúdio com pessoas pretas. Elas recebem um tratamento, uma pós-produção, né, bem especial, e a ideia é exatamente mostrar nessa exposição, levantar, sugerir a reflexão. Claro que cada um que observar a exposição vai ter o seu próprio olhar diante daquilo. Com certeza alguns vão se admirar, alguns vão estranhar, alguns vão se questionar por que essa pessoa está pintada, por que tem essas imagens e tal. Mas a ideia é falar um pouco sobre a questão da branquitude, né, que a cultura ocidental estabelece, especialmente aqui no Brasil, sobre a população negra, que é a maioria, inclusive, no Brasil. E o rompimento dessa branquitude com a apropriação legítima da negritude, que é uma herança ancestral da composição da cultura brasileira através da contribuição africana. Então essa é um dos motes dessa exposição. A exposição começa quando? Dia 5 de novembro será em Muquem, União dos Palmares. Uhum. Ela tem uma duração curta em cada quilombo, de 1 a 2 dias, né? Porque, enfim, é montada a céu aberto, o propósito é esse. Ao todo você tem? São 20 fotografias, né? Começa dia 5 de novembro e vai até o dia 20, no caso, o dia 20 encerrando lá em Água Branca, no quilombo da Serra das Viúvas. Uhum. Fala um pouco da curadoria lá do Sururu, como é que foi, como é que está esse trabalho, qual foi a repercussão? Ótimo. Laguna foram 30 fotografias, né? Inclusive eu ganhei uma. Pois é. Massa. A matéria que o Acta fez, o CEIO 66, foi excelente matéria, foi de uma repercussão muito grande, muito boa, muito positiva. Tão boa que foi incluída no 5º episódio do Festival Sururu, na íntegra, né? A exposição Laguna, ela é resultado de 4, 5 anos de incursões que eu faço junto às comunidades de marisqueiras, né, fotografando e tendo contato, né, estabelecendo relações com essa gente tão valorosa, tão talentosa. A seleção não foi fácil, mas a ideia era, em cima do olhar documental, colocar alguma impressão mais artística para que os membros da comunidade se vissem nas fotografias não pela dureza do seu dia a dia, mas pela perspectiva de beleza que eles têm. Se vendo até numa outra realidade, né? Essa aqui é a verdade, porque aquela exposição trouxe esse outro lado, o lado mais humano, principalmente daquela comunidade. Você também percebeu isso? Senti, e sobretudo nos comentários que a gente ouviu, né? Ao final da exposição, que durou uma semana, foi do dia 27 de setembro a 27 de setembro a 1º de outubro, ao final da exposição, todas as fotos que tinham retratados membros, personagens da comunidade, foram doadas a eles. Alguns, inclusive, já colocaram essas fotografias na frente dos seus barracos, apesar de que os barracos estão sendo derrubados em função da construção de prédios, né, para substituir as suas habitações absolutamente improváveis, né? Mas o contato com eles foi muito bom, a abertura foi muito legal, né? A abertura foi, apesar de ser a céu aberto, dentro daquelas condições que o ambiente nos permitiu, mas foi servido coquetel, foi servido dentro de todas as, digamos assim, as características da abertura de uma exposição em galeria convencional. Isso foi muito bom, porque foi a primeira vez que aquela comunidade recebeu uma exposição de fotografia, primeira vez, e a primeira vez que também, obviamente, eles receberam um tratamento como se estivessem numa galeria convencional, né? Além de tudo isso, se verem nas fotografias, né, dentro desse viés artístico, foi de uma representatividade muito interessante para quem fez as fotos. É verdade. E é essa sensibilidade que faz justamente essa diferença. Eu estava conversando com o Ailton Cruz, sim, Ailton, nosso querido amigo, um abraço para ele. O Ailton, que é presidente da ARFOC, né, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos aqui de Alagoas, e dizendo para ele: Baixinho, é o seguinte,
Hoje todo mundo com o celular na mão vira fotógrafo. Né? Só que tem uma diferença muito grande, né? Tem a sensibilidade do fotógrafo, porque o Ailton é um fotógrafo da crônica esportiva, tira fotos maravilhosas de muito bom de fotógrafo. futebol, cada lance fantástico, ele consegue pegar, né, clicar ali na sua lente. É um repórter fotográfico jornalístico também. Sim. Aí eu conversando com um amigo meu que faz assessoria de imprensa num órgão público aqui de Maceió, ele dizia: rapaz, é incrível como a gente consegue, não consegue, na verdade, trabalhar da forma que a gente quer. Aí ele disse, por quê? Porque a assessoria lá contratou uma menina para fazer fotos jornalísticas, mas ela não sabe fazer. Ela sabe fazer selfie, ela sabe pegar um celular e tirar uma foto, parece que vai colocar no Instagram, mas a foto precisa falar. A foto literalmente precisa retratar aquilo jornalisticamente que você quer. Uhum. Como é que é essa, digamos, concorrência com o aparelhinho aqui? Alberto, essa questão que você coloca é muito interessante, muito, muito importante para a gente pensar. A gente que faz fotografia e todo mundo em geral pensar um pouco sobre isso. Porque, veja, nós estamos diante de uma opressão tecnológica. Os celulares hoje, eles são vendidos como câmeras fotográficas, que também fazem ligação, que também se conectam. Se você, por exemplo, tem uma empresa aí divulgando um novo celular dela, ela não diz que faz ligação, que recebe ligação, isso, que tem um WhatsApp, não. A câmera é fantástica, está vendendo um celular com câmera. Há pouco tempo eu vi uma pesquisa que dizia que 76% das escolhas de aparelhos celulares, ou de smartphones, são em função da câmera fotográfica. Compra uma câmera, então. Pois é. Mas aí as câmeras propriamente não dão acesso à internet, que hoje é algo sem a qual algumas pessoas não conseguem sobreviver, especialmente as redes sociais. Mas eu dizia que é uma opressão tecnológica, porque os celulares, as câmeras dos celulares são feitas para substituir a criatividade das pessoas que utilizam. Da mesma forma que as câmeras fotográficas, todo o sistema das câmeras digitais, são feitos para que o seu usuário se ocupe o menos possível em exercer a sua presença diante ou atrás da câmera, né? Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Recentemente, nós temos um grupo de estudos que funciona uma vez por mês na Casa Alagoana da Fotografia, que atualmente o grupo de estudos é coordenado pelo excelente artista visual Francisco Oiticica Filho. E nesse último sábado, a discussão parou aí, que vai ser o mote do próximo encontro, o quanto a tecnologia facilita ou dificulta a criatividade, né? Para alguns facilita, para outros, e talvez eu esteja nesse time, dificulta, né? Porque quanto mais facilidade nós encontramos, mais nos entregamos a essas facilidades e paramos um pouco de pensar nos desafios que a vida nos coloca, né? Isso acontece inclusive desde a infância, né? Eu me lembro muito bem que eu fazia meus brinquedos, né? Eu fazia meus carrinhos de lata, eu fazia minhas bolas de... Quem não fez, né? De meia, né? Eu fazia as minhas... muitos dos meus brinquedos. Aquele saco daquele leite antigo que tinha. Isso, eu corria de saco, eu fazia... Enfim, eu jogava bola. Teve uma infância, curtiu essa infância. E eu produzi muito daquilo que eu brinquei. Eu acho que isso é uma trajetória que, de alguma forma, interfere na nossa maneira como a gente se dispõe hoje diante dos problemas, diante dos desafios. Para quem apenas vai a uma loja e compra seus brinquedos de plástico, talvez esteja se furtando dessa capacidade de desenvolver ele próprio, e nisso os pais, né, e responsáveis têm um papel importante, de exercitar ludicamente a sua capacidade de resolutividade diante dos problemas, né? A câmera fotográfica, seja ela a própria câmera ou dos celulares, eu acho que é mais ou menos essa situação. Quando todos os sistemas dos fabricantes são feitos para que o usuário deixe que a câmera quase que trabalhe sozinha, e para isso os celulares às vezes têm 4 câmeras, né? E as câmeras propriamente têm sistemas absurdos, né? Enfim.
E, ao mesmo tempo, a gente opta em trabalhar com as câmeras no manual, ou seja, a gente não quer abrir mão da nossa presença atrás da câmera. Então, e hoje a gente vê na fotografia contemporânea, em grandes concursos, fotografias feitas de câmera penholder, aquelas de caixinha de sapato, né, fotografias feitas com câmeras digitais que quase estão em desuso, né, fotografias boas sendo premiadas, sendo selecionadas, feitas dispensando muito das técnicas tradicionais da fotografia, mas está presente ali exatamente aquilo que é único, que é individual, que é a pessoa que está usando a câmera. De alguma forma, ela está colocando na sua fotografia a sua presença única no mundo, ou seja, uma fotografia autoral. Então, os celulares, as câmeras dos celulares, as câmeras chamadas de profissionais, né, as DSLR, ou mesmo as não profissionais, que essa é outra questão, para mim o profissional é quem usa, não é a câmera, elas são ao mesmo tempo facilitadoras, mas também são bloqueadores do processo criativo. Essa é uma questão que a gente pode discutir em outro momento e isso vai puxar muito pano, mas eu acho que essa relação com a câmera não quer dizer, em suma, que ter uma câmera na mão a pessoa é fotógrafo no sentido de usar a fotografia como uma expressão da sua presença única no mundo, né? Isso é uma discussão que certamente alguns vão questionar, porque a princípio qualquer um que fotografa é fotógrafo. Levando em consideração que a fotografia é uma escrita ou um desenho através da luz, né? Não é jogando letrinhas para cima que a gente vai ter, quando elas caírem, um poema. No mínimo ou no máximo a gente vai ver uma confusão de letras, muito menos a formação de palavras ou mesmo de um poema. Então, registrar imagens não quer necessariamente dizer que a gente está fazendo fotografia no sentido de desenhar com imagem, com luz, melhor dizendo. Mas, de alguma forma, sim a expressão da pessoa que está ali. De alguma forma é. Jorge, muitíssimo obrigado, um grande abraço para você. Nós conversamos aqui no nosso Papo Cabeça dessa semana com o fotógrafo Jorge Vieira, lagoano, lá da cidade de União dos Palmares, da Serra da Barriga, e que tem uma visão fantástica, diferente, né, do fotógrafo de celular. Jorge, obrigado, um abraço. Hein? Mas é bom lembrar que existem muito boas fotografias feitas com a câmera celular. Claro. Inclusive, eu faço algumas fotos que não são tão boas, usando, mas são muito boas fotos. É câmera fotográfica, né? É câmera fotográfica. Depende muito do equipamento que está atrás do celular. Atrás do celular. Ou seja, o olho é quem fotografa. A câmera, seja ela qualquer, ela apenas vai registrar aquilo que o olho está lendo e está desenhando. Ok, um abraço, Jorge. Papo Cabeça, volta depois. Até lá.